Será que você tem realmente o Espírito Santo? Você também já teve essa dúvida? Será que estou realmente salvo? O Espírito Santo já habita em mim? Às vezes, essas dúvidas surgem silenciosamente e podem nos fazer questionar tudo o que acreditamos. Essas dúvidas são comuns, mas as respostas não são abertamente difundidas. Por isso, tenho aqui 7 sinais claros que mostram a presença do Espírito Santo na sua vida e que te darão a certeza da sua salvação em Cristo. Mas fique sabendo que o inimigo não quer que você tenha acesso a este conhecimento transformador. Por isso, fique atento, não se deixe distrair, para que você possa verificar se alguns desses sinais já se manifestaram em sua vida. E após, quero orar por você, pedindo para que o Espírito Santo se manifeste na sua vida, de forma que seu coração será preenchido por convicção e confiança em Deus. Antes, vamos fazer um combinado. Se esta mensagem falar ao seu coração, deixe seu like neste vídeo e se inscreva no canal para mais conteúdos que vão fortalecer sua conexão com Deus. Antes de mais nada, a gente precisa entender quem é o Espírito Santo. Porque, para muita gente, o conceito pode parecer meio confuso. Afinal, o que ou quem é o Espírito Santo? Ele é um mistério, uma força. Bom, a Bíblia nos ensina que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, com Deus Pai e Jesus Cristo. Ele não é apenas uma força ou energia, mas o próprio Deus, com sentimentos, vontade e poder. Desde o início da criação, ele esteve presente, e foi prometido por Jesus como nosso Consolador, alguém que estaria conosco para sempre. Ele estava lá quando o mundo foi formado, ele inspirou os profetas do Antigo e do Novo Testamento. E também Jesus nos prometeu que, ao voltar para o Pai, enviaria o Espírito Santo para estar com a gente, como podemos ler em João capítulo 14, verso 16, quando Jesus disse: "E eu pedirei ao Pai, e ele dará a vocês outro conselheiro, que esteja com vocês para sempre, o Espírito da Verdade." Ou seja, ele não é apenas um ajudante, mas o próprio Deus que escolheu fazer morada em nós. Agora, qual é o papel do Espírito Santo na vida de um cristão? Bom, ele é nosso consolador e ajudador, o que significa que ele está ao nosso lado em todos os momentos. Ele nos guia na verdade, intercede por nós quando não sabemos como orar, nos dá sabedoria, forças e nos transforma de dentro para fora. E o mais incrível é que ele não está distante, inacessível. Pelo contrário, ele escolhe habitar em cada um de nós que aceitamos Jesus como nosso Salvador. É o Espírito Santo quem nos dá poder para vencer o pecado, para amar como Jesus amou e para viver de acordo com a vontade de Deus. Em outras palavras, o Espírito Santo é aquele que nos fortalece, nos guia e nos dá coragem para viver uma vida que agrada a Deus. Ele não está apenas por perto, ele vive em nós, moldando nosso caráter, transformando nossos pensamentos e nos capacitando a sermos mais parecidos com Cristo a cada dia. E um dos atributos do Espírito Santo é ser nosso revelador. Quer ver como isso se aplica à sua vida? Então imagine o seguinte: você está num barco, no meio de um oceano, e de repente começa uma tempestade. O mar fica tão agitado que qualquer pessoa ficaria preocupado com a gravidade da situação. Mas você sabe que há uma âncora forte segurando o barco no lugar e isso é suficiente para te manter calmo. Essa âncora é a certeza de que você está seguro, mesmo em meio ao caos. A confiança na salvação é exatamente isso. E este é o primeiro sinal que o Espírito Santo habita em você, a plena confiança na salvação. Em Romanos 8, verso 16, diz que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ou seja, ele nos dá uma certeza, uma paz interna que nos faz saber que somos dele, mesmo quando as dúvidas tentam nos abalar. Lembra daquela vez que você se perguntou: será que eu realmente sou salvo? Mas então, do nada, veio uma sensação de paz, uma convicção forte de que Deus cuida de você? Esse é o Espírito Santo falando ao seu coração, te confirmando que você pertence a Deus. Não é arrogância, é uma manifestação do Espírito de Deus. E essa certeza é o primeiro sinal de que o Espírito Santo está em você. E quero deixar aqui uma instrução valiosa para quando dúvidas sobre sua salvação surgirem. Muitas vezes o inimigo pode nos confrontar, tentando nos fazer duvidar que estamos salvos. Para isso, ele frequentemente vai nos acusar com os pecados que ainda não conseguimos vencer. Mas não se renda a estas mentiras. Se isto acontecer, invoque o nome do nosso Senhor Jesus Cristo e peça que o Espírito de Deus decida e revele tanto a você, quanto aos espíritos acusadores, que você é dele, pois foi comprado por alto preço. E essa clareza e força para se posicionar diante do mundo e diante das tentações do inimigo, está diretamente ligado ao segundo sinal, que é o conhecimento das verdades do Evangelho. Sabe quando você lê a Bíblia ou ouve uma pregação,
e de repente algo faz todo sentido, como se uma luz fosse acesa na sua mente. Isso é o Espírito Santo. Em 1 João 2, verso 27, fala que ele nos guia em toda a verdade. Leia comigo. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que ninguém os ensine. Essa unção é verdadeira, não falsa. Ela os ensina a respeito de todas as coisas. Como ele os ensinou, permaneçam nele. O Espírito Santo é como um mentor, que revela a profundidade da palavra de Deus de um jeito que transforma o nosso entendimento. Vou te contar uma história. Uma vez, um amigo me disse que antes de se converter, ele achava a Bíblia complicada, difícil de entender. Mas depois que ele aceitou Jesus e o Espírito Santo começou a agir na vida dele, aquelas mesmas passagens que antes não faziam sentido começaram a ganhar vida. Ele disse que parecia que as palavras saltavam da página direto para o coração. O Espírito Santo faz isso. Ele abre nossos olhos para entender a verdade de Deus de um jeito que transforma nossa fé. E essa transformação da fé, por meio do conhecimento da verdade, nos leva ao terceiro sinal do Espírito em nossa vida. Antes, não se esqueça de curtir este vídeo se este conteúdo tem falado ao seu coração. O terceiro sinal é um amor por Jesus, quase uma obsessão santa. Estamos falando de algo que é impossível ignorar quando o Espírito Santo está em nós, o amor por Jesus. Quando ele habita em você, Jesus não é apenas alguém de quem você ouve falar na igreja. Ele se torna o centro de tudo, a razão pela qual você vive, pensa e age. É como uma obsessão santa, sabe? Tudo o que você faz, você quer fazer para agradar a ele. Pensa comigo. Você já conheceu alguém que estava tão apaixonado por outra pessoa que não conseguia parar de falar dela? Com o Espírito Santo, é assim com Jesus. Quando ele vive em você, você simplesmente não consegue evitar. O seu coração se enche de amor por Cristo, e isso transborda na forma como você trata as pessoas, como você fala e como você vive. E o que é ainda mais surpreendente é que esta paixão nos leva a cumprir o que Jesus definiu como o primeiro e maior mandamento. Leia comigo o que está escrito em Mateus 22, versos 37 e 38. E respondeu Jesus: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Veja o quão poderosa é a influência do Espírito Santo em nossa vida. Ele nos capacita a cumprir o maior mandamento que Jesus estabeleceu, através desse amor inexplicável por Cristo, que é Deus. Isso não é algo que dá para forçar. É o Espírito Santo quem faz acontecer. E essa paixão é crucial para que o quarto sinal seja notado em sua vida. O caráter pio, aquele que expressa piedade, caridade e bondade. Agora, o que falar sobre o caráter? Quando o Espírito Santo está em você, ele vai moldando seu caráter para se parecer mais com o de Cristo. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Gálatas, capítulo 5, nos versículos 22 e 23, lista os frutos do Espírito, leia comigo. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Esses são os sinais mais visíveis da ação dele. Vou contar uma história rápida. Tinha um cara na minha igreja que era conhecido por ser estourado, brigava com todo mundo por qualquer coisa. Mas depois que ele se entregou a Jesus, a mudança foi tão radical que ninguém mais o reconhecia. Agora ele era o cara mais paciente e tranquilo do grupo. Isso não foi só ele decidindo ser bonzinho. Foi o Espírito Santo moldando o coração dele, produzindo esses frutos que a gente vê em Gálatas. E é isso que acontece quando o Espírito Santo está agindo em nós, nosso caráter é transformado, o que nos leva, naturalmente, a cumprir o que está escrito em João, capítulo 14, versículo 21. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Irmão, veja o tamanho da perfeição e majestade de Deus ficando claro neste detalhe. O Espírito Santo nos capacitar para conhecer, depois a cumprir os mandamentos, para que assim, demonstrarmos amor verdadeiro a Cristo, e por isso, sermos amados por Deus Pai. Isso é muito poderoso. Tão poderoso que isto nos conduz a experimentar o quinto sinal que o Espírito Santo está vivo e operando em sua vida. A santidade, a busca interna por agradar a Deus. A santidade não é uma lista de regras do tipo pode ou não pode. Santidade é uma transformação interna. Ainda mais, você sabe o que significa a palavra santidade? A palavra santidade vem do latim sanctitate, usada para se referir àquilo que tem qualidade, virtude, ou se encontra em um estado de pureza. Ou seja,
Santidade significa viver uma separação do pecado. Ser santo significa uma vida dedicada às coisas de Deus, amando a verdade, a justiça e o bem. Santidade é viver de maneira agradável a Deus, nos separando do pecado. Em 1 Pedro, capítulo 1 nos ensina que devemos ser santos como Deus é santo. Mas isso só é possível através do Espírito Santo. Ele nos leva a querer agradar a Deus não só nas nossas ações, mas também nas nossas intenções. Sabe quando você começa a sentir um incômodo com coisas que antes não te incomodavam? Aquelas mentirinhas pequenas, aquela atitude que ninguém vê, mas que você sabe que não agrada a Deus. Isso é o Espírito Santo trabalhando na sua santidade. Eu conheci uma moça que, depois de ter um encontro real com Jesus, começou a abrir mão de várias coisas que antes eram normais para ela. Ela dizia: agora, não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ela parou de assistir certos tipos de conteúdo, mudou seu jeito de falar e vestir, tudo porque o Espírito Santo estava transformando o coração dela. E a santidade é exatamente isso, uma busca constante de viver para Deus em tudo, desde as pequenas coisas até as grandes. Se esta mensagem reveladora sobre o Espírito Santo tem tocado seu coração, deixe seu like e inscreva-se no canal. Continuando. Sexto sinal: paixão e poder para evangelizar. Outra marca da presença do Espírito Santo é a paixão por evangelizar. Sabe quando você sente uma vontade irresistível de contar para todo mundo quanto Jesus é incrível? É isso. Atos 1, verso 8 diz que o Espírito Santo nos dá poder para sermos testemunhas. Ele coloca em nós um desejo ardente de compartilhar o Evangelho e ainda nos dá ousadia para fazer isso, mesmo quando bate o medo ou a timidez. Lembro de uma história de um cara super tímido. Ele mal conseguia falar em público. Mas quando ele experimentou o poder do Espírito Santo, tudo mudou. De repente, ele estava na rua, pregando para estranhos com uma coragem que nem ele sabia que tinha. Quando o Espírito Santo age, ele nos dá um poder que não é nosso, e a vontade de espalhar a mensagem de Cristo é algo que simplesmente não conseguimos conter. Por falar em algo que não conseguimos conter, aqui está o sétimo e último, mas também o mais surpreendente sinal do Espírito Santo em sua vida. Sétimo sinal: evidência de falar em línguas e outros dons. Ok, a gente precisa falar sobre dons espirituais. Às vezes, as pessoas pensam que falar em línguas é o único sinal do Espírito Santo, mas isso não é verdade. Embora seja uma manifestação poderosa, o mais importante é a transformação de vida e o fruto do Espírito. O que adianta falar em línguas se o caráter não reflete a Cristo? Mas vou te contar uma coisa. Eu conheço pessoas que falam em línguas, outras que não, e em ambos os casos o Espírito Santo está claramente agindo. Uma vez, um amigo começou a falar em línguas durante um culto, sem nem entender o que estava acontecendo. Foi algo natural, um presente que o Espírito Santo deu a ele. Mas, mais importante do que isso, foi ver como a vida dele mudou. Ele começou a ter mais paciência, amor e domínio próprio. Esse é o verdadeiro sinal de que o Espírito Santo está presente, não apenas os dons, mas a transformação interna e o fruto do Espírito. Então, como saber se o Espírito Santo está em você? A resposta está nos sinais que vimos hoje. Se você tem a certeza da sua salvação, se o seu coração queima de amor por Jesus, se você sente uma paixão por espalhar o Evangelho, e se você vê a transformação no seu caráter, esses são os maiores sinais de que o Espírito Santo habita em você. Não se trata de perfeição, mas de transformação. Se esses sinais estão presentes, pode ter certeza, o Espírito Santo está fazendo morada no seu coração. E isso, meu amigo, é o maior presente que alguém pode receber. Agora, se você ainda não recebeu este presente maravilhoso que é se tornar um filho de Deus, e ainda não tem certeza da sua salvação, pode ser que você ainda não tenha reconhecido Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Ou ainda, você pode já ter aceitado Ele no passado, mas esteve afastado dos caminhos de Deus e vivendo nas ilusões do mundo. Buscando lá fora, algo que o mundo te promete, mas não pode te entregar, que é a segurança para vencer as dificuldades da vida, a paz que preenche nosso coração com esperança e nos solidifica na rocha, bem como o conhecimento da verdade. A verdade que existe um Deus onipresente, onipotente e onisciente, o Criador dos céus e da terra, mas que, mesmo com toda sua majestade e poder, se importa com você, te ama e te quer bem. Se este for o seu caso, eu quero orar por você neste momento, pedindo para que Deus envie sobre você o Espírito Santo, aquele que convence do pecado e nos revela a verdade. A verdade que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Se você puder, feche seus olhos e ore comigo. Senhor Deus, eu venho diante de Ti com o coração aberto e humilde, reconhecendo que sou pecador. Eu sei que falhei em Teus caminhos,
tanto de forma consciente quanto inconsciente, e vivi distante da tua vontade. Perdoa-me, Pai, por cada pensamento, palavra e ação que te ofendeu. Eu me arrependo de tudo que fiz que me afastou de ti e me entrego completamente à tua graça e misericórdia. Eu creio que Jesus Cristo é o teu Filho, o único e suficiente Salvador. Eu creio que ele morreu na cruz por mim, levando sobre si os meus pecados, e ressuscitou para me dar uma nova vida. Neste momento, eu entrego todos os meus erros, falhas e pecados à cruz do Calvário. Eu peço, Senhor, que pregue ali tudo que me condenava, para que eu seja perdoado e absolvido diante de ti. Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Eu te peço que o teu Espírito Santo habite em mim, me guie em toda a verdade e me transforme de dentro para fora. Lava-me com o teu sangue e faz de mim uma nova criatura, restaurada para viver em tua presença. Assim como Davi orou, eu também peço, cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer-o. Neste momento, Senhor, eu te rendo graças, te agradecendo, por me aceitar de volta e me tornar teu filho. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro, amém. Glória a Deus. Se você concorda com esta oração, declare seu amém aqui nos comentários. Eu espero que esta oração, e esta mensagem reveladora sobre os sinais poderosos do Espírito Santo, tenha falado ao seu coração. Espero, de verdade, que você tenha encontrado respostas ao longo deste vídeo, e que você esteja saindo daqui um pouco melhor do que chegou. Mas veja, esta transformação não termina aqui. Este conteúdo ter chegado até você pode ter sido um chamado de Deus para a sua vida, te convidando a se voltar mais a Ele. E para isso, é crucial que você mantenha uma rotina devocional, com oração e leitura da Palavra de Deus. Por isso, vou deixar aqui, no primeiro comentário fixado, o link para um devocional rápido e poderoso, que vai renovar e fortalecer sua conexão com Deus como nunca. Então, se você sente que precisa buscar e experimentar mais de Deus, não deixe para amanhã. Clique no link e comece hoje mesmo a fazer este devocional poderoso. Muito obrigado por ficar comigo até aqui e que Deus te abençoe poderosamente.